Muito bem, falamos aqui do Campeonato Espanhol, vamos girar agora com os campeonatos estaduais. Tantos jogos, a gente começa... Pô, Corinthians e Ponte, hein? Vai ser uma festa grande também na Arena Corinthians. Aliás, Eugênio Leal, Fábio Azevedo, a gente tem acompanhado o discurso aí da Ponte Preta desde a derrota lá no Moisés Lucarelli. E a impressão que passa, apesar de toda a dificuldade para a Ponte Preta conquistar o título, parece que todo mundo por lá jogou a toalha. Não passa essa impressão? É porque é difícil, né? Inverter essa vantagem na casa do adversário é uma missão que tem também o Atlético de Madrid com o Real, que a gente estava falando ainda há pouco. Agora, acho que a jogada de toalha se deve não só pela dificuldade dessa inversão de vantagem, pela apresentação no primeiro jogo dentro de casa. Foi muito ruim a apresentação da Ponte dentro de casa, dentro do Corinthians. A Ponte que eliminou o Palmeiras recentemente, jogando bem dentro de casa, mas foi muito mal. Deixou uma péssima impressão para o seu torcedor. Claro que vive naquela esperança, mas jogar dentro da Arena Corinthians, com essa vantagem que tem o Corinthians, difícil tirar. Aliás, Eugênio, a gente estava junto nessa semana no Bom Dia Fox e acompanhando a entrevista do William Potker, até te chamou a atenção, né? Você falou, como é que foi a frase do Potker lá? Jogar pela honra, né? Não se joga mais pelo título? Acho que não, Calheiros, porque o que acontece, o discurso do próprio técnico da Ponte, o Gilson Kleina, antes do jogo com o Palmeiras, antes do jogo com o Santos, antes do jogo com o Corinthians, era: precisamos fazer o resultado em casa para depois administrar. Foi o que ele fez. Venceu o Santos 1-0, perdeu de 1-0, foi para os pênaltis, levando os pênaltis. Venceu o Palmeiras 3-0, perdeu de 1-0, se classificou no saldo de gols. No Corinthians não conseguiu. Se não consegue em casa, porque você sabe a inferioridade técnica. A Ponte chegou ali dentro das suas medidas. E a distância é muito grande, são 3 gols. Não é um time acostumado a propor jogo. O Corinthians não precisa propor jogo, vai ficar na dele. A Ponte vai ter que sair para cima. O que acontece? Dá o contra-ataque, que é uma das armas preferidas do Corinthians. Então, é natural que você praticamente jogue a toalha. Vai jogar pela honra. O que significa jogar pela honra? Tentar uma vitória. Seja de 1-0, 2-1, ganhei o jogo, não deu para ganhar o campeonato. O título está praticamente selado, é do Corinthians. Aliás, 2 equipes desacreditadas, né, no início do Campeonato Paulista. Inclusive o Fábio Carilli falou sobre isso lá depois da vitória no Moisés Lucarelli. Essa questão, essa brincadeira que ele vem falando, a questão da quarta força, primeira força. E ele até brincou, né? Vocês não incluíram, se referindo a nós aqui da imprensa. Vocês não incluíam a Ponte Preta também, né? Porque todo mundo ficou no caminho. Santos, Palmeiras, São Paulo. Então, independentemente do resultado, eu acho que tem que ser uma festa das 2 equipes, por estarem nessa decisão. Não, sem dúvida nenhuma. Agora, ninguém aponta em nenhum estadual que não seja os 4 grandes, quando tem São Paulo e Rio como forças, os 2 em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, os 2 em Minas Gerais, os 2 na Bahia. Sempre os grandes são as forças no estadual. Não quer dizer que um de menor investimento, de um trabalho diferente, como foi a Ponte Preta, que é time de Série A, não possa apresentar um fato novo, como foi nesse Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca é Fla-Flu, não tem um diferente do grande. A festa foi feita para os grandes. Então ninguém dançou com um time diferente, né? Não teve um Madureira, não teve Volta Redonda. Então a Ponte Preta fez um bom trabalho. Perder, ser o segundo colocado, para muitos é o primeiro dos últimos. Para mim não, é o segundo. Foi o segundo melhor time, que deixou para trás o Palmeiras, deixou para trás o Santos, tem a sua força e entra forte no Brasileiro, mesmo sem o Potker, né, que vai embora. Vai, tá de malas prontas para Porto Alegre, vai para o Internacional, sai o Potker, chega o Emerson Sheik, bem lembrado pelo Eugênio Leal. O Rodrigo do Vasco pode chegar o Rodrigo do Vasco, né, que aliás tem uma identificação forte com a Ponte Preta. Quer encerrar a carreira lá. Exatamente, o Rodrigo que se projetou, né, para o cenário nacional com a camisa da Ponte Preta. Bom, a gente vai ouvir aqui, falei no Fábio Carilli, o técnico do Corinthians, pois ele é quem pede passagem agora aqui no Rodada Fox, e a gente abre o espaço para o Carilli. Será que vai falar nessa questão aí de quarta força, primeira força? Fala, professor. Procurei manter a rotina de treinamentos. Claro que a cobrança, junto com o grupo, na questão de concentração e respeito, foi maior. Sempre quando você consegue uma vitória como nós conquistamos no domingo, há um relaxamento natural, não é porque ele quer. Então foi pregando bastante respeito. Primeiro a nós, ao nosso trabalho, a tudo aquilo que a gente pode fazer no domingo, fechar com uma grande vitória e sim levantar o título. É um privilégio começar minha carreira numa equipe dessa e com esse elenco. Falei isso para eles ontem, para o grupo todo. É um privilégio de entendimento, de saber o porquê as coisas, por que se faz isso. E a gente vê um correndo pelo outro dentro do campo, né?
Então, para mim, repetindo, é um privilégio começar numa equipe desse tamanho, com toda essa grandeza e com um grupo de jogadores desses. É um sonho, né? Tem hora que a gente para pensar tudo o que está acontecendo tão rápido, em cima de tanta desconfiança que aconteceu. E a gente mirar um trabalho, mirar uma ideia e trabalhar e repetir fechadinho aqui do nosso jeito, e as coisas acontecendo muito positivamente, né? Então, é de emocionar, né? É de emocionar sim. Já deixei claro que eu nunca imaginava começar numa equipe desse tamanho. Acreditava que poderia chegar numa equipe grande, mas construindo um caminho, subindo degraus. E isso aconteceu, estou muito feliz e para ser sincero, eu não sei te dizer assim o sentimento, mas é de muita alegria, de muita felicidade, em cima de muito trabalho que foi esse ano. Tá aí a palavra do técnico Fábio Carille, do Corinthians. É o melhor treinador do Campeonato Paulista? Olha, boa pergunta aí. Hã? Olha, provavelmente sim. Provavelmente sim. É bom a gente destacar Naquela sempre. cédula, Eugênio Leal, melhor técnico, você votaria em quem? Na seleção do campeonato. Talvez votasse no Fábio Carille, se eu tivesse que fazer uma avaliação nesse sentido, sim. Pelo bom trabalho que fez no Corinthians. A questão toda é que você tem que separar os clubes que estão jogando Libertadores, que não dão foco principal para o Campeonato Paulista, embora, obviamente, quisessem ganhar o Campeonato Paulista. Mas a preocupação maior nesse momento de Palmeiras e Santos é Libertadores. Óbvio, ajudou a cair o Eduardo Batista, né? A derrubar o Eduardo Batista, a eliminação para a Ponte, aquela derrota por 3-0. Isso tudo soma. Mas óbvio que o Corinthians e a Ponte Preta estavam muito mais ligados no Campeonato Paulista. Agora, pelo desenvolvimento do time, pela formatação que o Corinthians alcançou já nesse início, estamos no início de ano ainda, por mais que o Carille já estivesse no clube do ano passado e tal, há muito tempo como auxiliar, o Corinthians chega mais arrumado do que os outros nesse estágio da temporada. Então, sim, votaria no Carille. Tá nessa aí também, Fábio? Pelos argumentos do Eugênio, ele acaba de me convencer a votar no Carille. Sim, não, você estava pensando em quem? Não, eu estava pensando no Gilson Kleina. Eu gostei do trabalho do Kleina. Ele chegou com o trabalho em andamento, mas ele deu outra cara pra Ponte. Porque é difícil você pegar um trabalho em andamento que você não montou, trocar o pneu com o carro andando, né? Sim. Foi o que ele fez na Ponte. Então, acho que também tem muito mérito. Voto pro Carille, uma menção honrosa pro Gilson Kleina. Bacana, legal. Olha aqui, a gente tem um campinho aí, a provável escalação do Corinthians. Vamos jogar agora ou vamos ouvir o Potker? Então vamos ouvir o Potker primeiro, destaque aí da Ponte Preta, como lembrou o Fábio Azevedo, já de malas prontas, né, para Porto Alegre, depois do campeonato, depois da decisão, vai se apresentar ao Internacional. Mas falou, emocionado. Uma semana triste pelo que aconteceu, né? Porém de muito trabalho, né? A gente tem que, querendo ou não, focar nesse último jogo. Trata-se do último jogo, meu último jogo pela Ponte. E estamos tratando como se fosse o nosso último jogo das nossas vidas, né? Então, esse é o pensamento. E quanto à minha passagem e o carinho do torcedor, eu construí desde o dia que eu pisei na Ponte Preta, né? Eu sempre busquei trabalhar forte juntamente com os meus companheiros, sempre procurei tratar todo mundo igual, A ou B ou C, sempre tentei tratar todos da mesma forma. Então, isso aí é uma coisa que a gente constrói quando a gente sai do berço, né? Então, isso aí eu fico muito feliz pelo carinho que eles têm comigo e também com os atletas, né? Até porque aqui todo mundo fez um grande trabalho, ninguém acreditava na gente, a gente chegou numa final. Então, valorizar também o trabalho dos meus companheiros, que fez um grande trabalho onde tinha muita desconfiança. Desde quando eu cheguei aqui na Ponte para disputar o Paulista, que eu falei que eu queria disputar o Paulista pela Ponte, eu foquei totalmente aqui. Eu nem estou pensando ainda no Inter. E sim, vou pensar no Inter depois do jogo de domingo, e aí sim eu vou traçar minha trajetória e espero conquistar coisas boas lá também, fazer um grande trabalho, até porque quando você se trabalha não tem por que nada dar errado. Tá aí o William Potker, cabeça na Ponte Preta, pelo menos até amanhã, quando a partida terminar. Depois, tudo internacional. E já tem um rolo aí, né, envolvendo o Potker, porque já teria proposta para o futebol chinês, para se transferir no fim do ano. Tá uma confusão aí na vida do Potker. Agora, naquela seleção do Campeonato Paulista, perguntei para vocês da cédula, o William Potker estaria na sua? Tá até pela temporada que fez, que vem desde a temporada passada, né? Se você pegar, eu estava até conversando com o Eugênio enquanto o Potker falava, o ano passado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, finalista do Campeonato Paulista,
ele honrou, ele jogou. Né? Mesmo naquela negociação, ia para o Corinthians, não foi, né? Teve uma negociação com o Corinthians anterior à do Inter. Vai jogar pelo Inter a Série B. Quer dizer, para ele não pesou se é a Série A ou se é a Série B. Pesou a transferência, a projeção que é jogar no Internacional, que está na Série B, não é de Série B. Então, o Potker, para mim, está na seleção do Campeonato Paulista, sim. Ô, Eugênio, como é que chega esse Potker aí ao Internacional? Você vai contribuir? Já chega como titular? Vai ter que buscar vaga? Como é que você está vendo aí essa mudança de clube? Chega muito bem, é um jogador muito jovem ainda, mas que a gente percebe pelas entrevistas tem a cabeça no lugar, está fazendo direitinho, construindo a carreira dele, muita disposição dentro de campo, não é um jogador dos mais técnicos, mas tem disposição, tem vontade, chuta forte, e eu acho que ele vai agregar muito no Inter. A questão do Inter é que tem lá o menino Brenner, né? Que vem fazendo os gols, vem sendo artilheiro do time, e ele vai disputar posição com o Brenner. Eu acho que ele chega com mais rodagem, com mais estofo para ser o titular no Internacional, mas vai ter uma briga interessante com um jogador que hoje é importante dentro do elenco. Ainda tem o Carlos, que joga um pouquinho mais do lado, tem o Robertson, mas ali por dentro ele com o Brenner, o Potker vive um grande momento. Não à toa foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, um dos 3, né? Junto com nomes muito mais famosos como Fred e Diego Souza, e sendo reserva a maior parte da temporada na Ponte Preta. É um jogador de destaque do momento e que foi a principal figura nessa grande campanha da Ponte, é claro. Outros jogadores se destacaram também, mas o principal jogador, o principal nome da Ponte foi o Potker, sem dúvida. William Potker, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas prováveis escalações. A gente começa pela Ponte Preta, pode ser? Vamos colocar o time visitante aí que está em desvantagem. Olha aí a escalação, ó. Aranha, aí tem ali, ó, Nino Paraíba, Marlon, Cadu e Reinaldo, Fernando Bob e Renato Cajá, o Arthur, né, completando o meio-campo, Luca, Cleison e o Potker. Né? O Cleison, inclusive, está muito especulado para reforçar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Jogador que pode aí se transferir para o adversário depois da decisão do Campeonato Paulista. E esse time aí, pessoal, o que vocês pensam sobre essa formação? É time que dá para buscar vitória amanhã na Arena Corinthians? A formação que tá na tela aí virou um 3-4-3. Na verdade, não é assim que joga o time. Traz o Nino Paraíba um pouquinho para trás, né? Aqui. É porque precisa da vitória. Já avançaram o lateral, porque precisa avançar esse time. Ali ele já trocou, né, o Luca pelo Arthur. Aliás, Nino Paraíba tá no radar do Botafogo, hein? Que tá precisando de lateral, né? É um bom time. O Cleison é um jogador muito inteligente, veloz, habilidoso, tem jogado ali por trás do Potker. O Luca mais do lado esquerdo do que do direito. É um jogador que tem rodagem de Corinthians, bom jogador também. Mas a tarefa é muito árdua, é muito difícil, né? E a Ponte bobeou muito no sistema defensivo. Para esse jogo volta, né? A zaga titular não teve, né? Teve que jogar o Fábio Ferreira semana passada. Falhou aqui e ali, mas não dá para botar em cima do Fábio Ferreira a culpa pela derrota de 3-0. É um bom time, acho que vai fazer uma campanha intermediária no Campeonato Brasileiro, mas para dar a volta por cima nessa final não é o suficiente. Corre risco no Brasileirão, Fábio Azevedo? Não. Esse time da Ponte Preta, na sua opinião? Esse time da Ponte, sem o Potker, né, que a gente já tem... Pode brigar por alguma coisa? Intermediária ali, aquela água de salsicha, aquela que não serve para... Não sofre para cima, né, não vai... vou chegar e também não corre risco de cair. Vai ficar na metade do copo. Agora, se perder jogadores, o Potker já vai embora, perde o Cleison, pode perder um outro valor. Aí já é outro time. A gente tem que analisar de forma diferente. Mas é uma constante na Ponte, né? Perda de quem jogadores. Se destaca, né? Sempre saindo gente. Já está na tela aí, ó, a provável escalação do Corinthians, né? O Corinthians que tem desfalques importantes. O Rodriguinho, principal jogador do Corinthians, concorda? Sim. Nesse momento, tá fora do jogo. E o Gabriel, né? Olha lá, essa escalação aí. Ó, tira o Léo Príncipe, hein, que o Fagner tá liberado. Tá dentro, Fagner tá com efeito suspensivo, vai pro jogo, Fagner. E o Cássio será o capitão. Se o Corinthians confirmar aí o título, o Cássio vai erguer a taça. 2 jogadores muito importantes pro time do Corinthians que saem. O Gabriel, que é o esteio na marcação do meio de campo, e o Rodriguinho, que se destacou muito nessa temporada jogando mais avançado. O Corinthians jogava num 4-1-4-1, o Rodriguinho atuava numa faixa de campo um pouco mais atrás. Agora que passou a jogar num 4-4-1-1, o Rodriguinho é esse 1 por trás do jogo. Está muito mais perto do gol, está muito mais próximo da finalização. Por isso tem feito tantos gols. Semana passada fez 2, né, nesses 3-0. E é um jogador que tem sido fundamental agora. Se não tivesse sido 3-0, se fosse 1-0 só para o Corinthians, sem esses 2 jogadores, ia fazer muita diferença. Ia pesar muito.
Entendi. O Corinthians, nesse momento, não precisa tanto. É feijãozinho com arroz, meu filho. Não tem Rodriguinho, ok, bota mais um para defender aqui, tranca no meio de campo e tá bom, acabou o jogo. Acabou o jogo, tá 3-0. Então, vamos fazer aqui, ó. Toca a bola de um lado para o outro, se der um contra-ataque, lança o Romero na velocidade. O Jadson vai ter que participar mais na criação sem o Rodriguinho. De repente o Jadson pode entrar um pouco mais pelo meio. E agora, não tem que fazer graça. É um feijãozinho com arroz bem temperado para segurar o resultado. Que uma coisa, Calheiros, vencer por 3-0, como fez o Corinthians. Outra coisa é ter a obrigação de vencer por 3 gols de diferença, que é o que a Ponte tem que fazer amanhã. Isso é diferente. A pressão, o cara já olha pro placar e fala, tá 3-0 o Corinthians. O que eu faço em 90 minutos? Você tinha me perguntado, pode vencer amanhã? Pode, a Ponte. Só não acredito por 3 gols de diferença. O que seria o suficiente aí para pelo menos tentar o título, né? A gente vai seguindo aqui com o Rodada Fox. Já já a gente vai falar muito da volta do Cuca, hein? Palmeiras confirmou ontem